Olá, meus queridos e minhas queridas do astromagnetismo. Vamos de mais uma leitura de clareza emocional? Então hoje eu vou te mostrar por que esse padrão ele se formou e como ele se ativa nos seus relacionamentos e nas suas decisões do dia a dia. Combinado? Então vamos ver primeiro com o tarô, né? Esse primeiro momento de clareza emocional. Por que que esse padrão ele se formou dentro de você, tá? Então, tarô, com essa egrégora que eu me conecto, por favor, me mostra qual é o padrão emocional que se formou diante deles e o que eles fazem diante dos relacionamentos. Qual é esse padrão formado já para que eles tenham essa clareza emocional. Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas, ele é uma energia, né? É uma energia de homem, tá? Uma energia yang, de inícios, de começos, né? Então, todos os cavaleiros, eles são rápidos, tá? E essa energia aqui é de conquista. Então, assim, talvez não, né? Com certeza. Esse padrão, né, que está instalado em vocês é aquela conquista rápida. Sabe aquela conquista de necessidade que vem rápida? De algo que eu preciso sair, preciso conquistar, preciso flertar para que através disso eu me sinta bem. Então é essa energia que está girando aqui, tá? E é uma energia que ela tem organização, ela tem começo, ó, 8 de ouros, começo, meio e fim. Ela é uma energia que já está instalada. Ela é um padrão que se repete, tá? É um padrão que já vem de uma estrutura, tá? Mas só que assim, é uma energia que te paralisa também, né? É uma energia que faz você não tem ganhos, porque é uma energia de conquista, daquele começo, sabe aquele flerte, aquela energia de vou iniciar, mas eu não dou continuação a isso. É só aquela conquista daquela noite, daquele momento de prazer. Então, assim, e isso causa o quê? Causa uma sobrecarga, tá? Vocês carregam um peso que talvez nem seu seja. Talvez não é seu. Né? Então, assim, vamos por partes, vamos separar a leitura em bloco, tá? Então, nesse primeiro contexto, é uma energia de ação, de rápido. Vou sair pra conquista, vou sair, vou me envolver. Vai ser aquela noite e nada mais, né? Vai ser. E não perdura. É algo que não perdura. Talvez hoje você esteja na situação, você esteja em busca de alguém, de algum relacionamento, só que são conquistas rápidas. Sabe aquelas conquistas que você não consegue manter, não é fluida? Ela não se mantém por longo tempo, ela se mantém por um tempo curto, de 1 a 3 meses no máximo. Ela não perdura mais que isso. Então, assim, é uma energia que vai lá, conquista e tchau. E por quê? É uma necessidade que você tem de buscar isso. Então, talvez você espelhe nas pessoas esse estado emocional de preciso, a carência afetiva, sabe? Aquele momento em que você precisa de uma pessoa, só que aí é só momentos, vem aí o ciclo de novo. Aí você vive só daquele momento. É um momento em que é vago, tudo se repete. Por exemplo, a pessoa faz o mesmo erro, você comete as mesmas coisas no relacionamento, então você sempre tá procurando. Sempre aquela procura de uma conquista, uma conquista, uma conquista, mas não é nada que se firme a longo prazo. É sempre períodos curtos, então você nunca se envolve com pessoas num relacionamento muito longo, né, duradouro. E talvez seja isso que você esteja buscando. Quando a gente apresenta esse padrão, geralmente esse padrão vem acompanhado, né, de emoções que satisfazem a gente naquele momento. Vem acompanhado pela neurociência, já foi até comprovado, né, aquele momento em que você precisa daquela, sabe aquele prazer, né, de se sentir conquistador, de se sentir bem, de se sentir acolhido, se sentir
Ah, eu tenho alguém para estar comigo, mas nada que perdure, nada que se sustente a longo prazo. Então, assim, esses padrões, eles se formam por quê? Porque a gente é feito de hormônios, né? Então, a gente dispara aquele momento de prazer. A gente tem, né, durante um flerte, durante uma conversa, durante, né, um date, a gente acaba tendo esses momentos, né, de eliminação mesmo, de disparo de hormônios. Então, e isso é gostoso, né? Isso provoca na gente até um vício. Então, por isso que às vezes você se pega repetindo esse ciclo, tá? Então, assim, chegou um momento em que, vamos ver com o tarô, o que ele fala, né? O que isso ativa dentro do seu relacionamento, tá? Dos seus relacionamentos no geral. E nas suas decisões também. Tarô, mostra pra mim como que esse padrão se ativa nos relacionamentos e nas decisões das pessoas que estão aqui comigo conectadas nessa leitura. Por favor, me mostra uma carta. A Imperatriz. Tá? Talvez você tenha consciência disso. Talvez você até saiba que é por um momento, é carnal. Ó quem aparece aqui, né? Então, assim, é aqueles momentos realmente puros de prazeres, tá? Aqui veio confirmando o que a gente tinha falado logo no começo. Então, assim, são momentos em que você tá ganhando essa consciência. Você já vem se perguntando o porquê que você só forma relacionamentos, né? Só toma decisões por esse prazer de estar naquele momento e só naquele momento, né? Então, assim, aqui fala que você tem amarras sim, tá? São amarras que talvez você não era inconsciente, você não estava vendo, mas que a partir de agora, desse nosso bate-papo, você começa a ganhar clareza, tá? Porque não é só algo carnal, tá? Não é só algo, quer dizer, é mais carnal, tá? Aqui mostra claramente, é mais carnal pelo próprio prazer do prazer, é na inocência pura, tá? Porque isso dispara gatilhos de prazer em você, mesmo que inconsciente, tá? E aqui diz que quando você ganha essa clareza, você começa a ver as coisas de outro ângulo, tá? Você ganha clareza literalmente dentro dessa situação. E você passa a buscar então aquilo que você quer com foco e objetividade. Cavaleiro de Espadas. Então, assim, quando a gente ganha consciência do que a gente procura, do que a gente está em busca, né? Não só o prazer pelo prazer, que o prazer pelo prazer precisa existir sim, né? Há também esse amor próprio, também esse acolhimento, também tá tudo certo. Cada um vive da maneira que acha que tem que ser. E tá tudo bem, tá? Não, a gente não tá aqui para julgar, a gente tá dando clareza a esse contexto emocional que nesse momento você começa a se questionar o porquê que você vive nesse ciclo. E aqui então você começa a buscar algo que é sólido, que é estruturado. E começa até a pedir, né? Começa até a pedir isso. E aqui o tarot também diz pra você que você tem as ferramentas necessárias na mão. Vem fazer uma terapia comigo, que eu tenho certeza que você vai ganhar essa clareza, você vai parar de repetir esses ciclos, quebrar esses padrões. Então aqui pede para que você repense um pouquinho o estado emocional mesmo, quando você se encontra, porque o prazer pelo prazer ele é muito bom, porém ele mexe bastante com a gente no sentido de amor próprio, tá? Quando a gente usa o prazer só pelo prazer, por aquilo que me traz essa satisfação momentânea, na noite, no dia seguinte, a gente parece que falta amor próprio. É como se a gente estivesse se auto-usando, tá? Então aqui fala que escolhas precisam ser assertivas, tá? Então chegou o momento de você equilibrar aquilo que você, esse amor próprio, né? Rei de paus,
esse amor interno, o que você quer, o que você busca dentro de uma relação. Lembra que tudo que a gente quer, a gente emana para o universo devolve em dobro pra gente. Então, assim, quando a gente busca mais estrutura, mais uma relação mais equilibrada, uma troca justa, a gente começa a lançar isso começa a emanar, algumas pessoas até desaparecem do nosso ciclo de amizades. As pessoas começam a... Os nossos relacionamentos, eles ficam um pouco mais caóticos, né? Então, assim, às vezes a gente precisa dessa pausa, desse retrocesso, né? Desse momento de pendurado aqui, para poder ter uma iluminação e ganhar assertividade nas escolhas. Então começa a olhar para você e ver o que você vem buscando. É só o prazer pelo prazer? É só o prazer de estar naquele momento? É só o prazer de ser a segunda opção, né? E nada além disso. O que você vem buscar, né? O que você está buscando nesse momento? Porque o que você está buscando nesse momento com o coração é isso que o universo vai te devolver, tá? Então o nosso bate-papo foi isso. Ó, plante as sementes do que você quer hoje para que você conquiste amanhã. E o que acontece? Essa sensação de às vezes que você sente falta, que te falta o coração, né? Isso aí tá te mostrando que às vezes o prazer só pelo prazer, né? Só pelo estado de estar ali naquele momento, daquela conquista, né? Rápida, só aquele flerte, isso não se sustenta por muito tempo. Então são doses homeopáticas que você está se dando, tá? Então aqui o tarô pede para que você se empodere do que você quer, né? A Rainha de Ouros, ela é uma mulher empoderada, ela sabe muito bem o que ela quer, ela sabe para onde ela vai, e muito além disso, ela tem foco, ela é determinada, ela tem objetivo e ela é super estável, estável emocionalmente, para que ela conquiste o material. Então é sobre isso. Conquistas rápidas são legais sim, mas quando você já tá com o seu emocional muito bem estruturado, tá? Ser uma mulher independente, ser uma mulher emocional muito bem sólida, muito bem arquitetada, ela precisa de uma base, ela precisa de uma segurança. E onde encontra essa segurança? Dentro de você. Tudo começa dentro de nós, tá? Então, assim, a partir do momento em que eu trabalho essa minha autoestima, esse meu amor próprio, eu reconheço o meu corpo, eu me aceito do jeito que eu sou, né? O meu cabelo, a minha cor, os meus olhos. Então, tudo isso começa a fazer diferença e reverberar de uma outra forma, tá? As pessoas também te reconhecem por aquilo, pelo estado seu interno e pelo que você apresenta fora, tá? Então é sobre isso o nosso bate-papo de hoje. É exatamente aí, a partir do momento que você eleva a sua postura, que você se mostra, que você mostra ao mundo, né? E principalmente pro universo e para você mesma, porque isso começa a espelhar e refletir nas pessoas ao seu lado, que você é empoderada, emocionalmente estável, que você é bem, muito bem sucedida, as coisas voltam dessa forma para você. Pessoas muito mais bem sucedidas, pessoas que não querem só um momento, querem um momento sim de prazer contigo, mas querem algo estruturado, que perdurem, né? Que tenha sentimentos reais e verdadeiros, que goste de ficar com você, que você não é uma segunda opção. E é sobre isso a nossa clareza emocional de hoje, mulherada, né? Não só mulheres, os homens também, né? Tem muitos homens que eu atendo e eles se pegam nesse estado emocional também. Então, vamos juntos. Fica aí comigo pro próximo episódio de Clareza Emocional, que tem muito mais para vocês. Um grande abraço. É isso que o Tarot trouxe. Que vocês sejam muito felizes na relação de vocês. E vamos juntos. Até mais!